Mas eu estou feliz de estar aqui e de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Abra lá Joel, capítulo 3, versículo 14, diz: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Mais uma vez, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Que visão poderosa, mas que visão terrível. Enquanto eu lia o livro de Joel, essas palavras capturaram a minha atenção. Multidões no vale da decisão. E eu fiquei me perguntando, do que se trata essa profecia? O que Joel estava querendo compartilhar? Que multidão era esse? Que lugar era esse? E eu creio que Deus usa o profeta Joel para nos apresentar uma visão. E ele vai usar as tintas das suas palavras para pintar um quadro para nós a respeito do juízo de Deus. E hoje eu queria te convidar a olhar para esse quadro e tentar entender qual o recado que Deus tem para as nossas vidas. Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, eu vinha no culto de jovens, e quando terminava o culto, a gente ia comer pizza com os amigos num lugar, e perto da pizzaria tinha uma galeria de arte, e o dono da galeria, ele colocava assim na vitrine alguns quadros, e aqueles quadros me provocavam. Eu lembro que eu ia comer e depois eu ficava vários minutos assim, olhando para aqueles quadros, tentando decifrar a mensagem, o que aqueles quadros queriam dizer. E o que eu queria fazer hoje é pegar você pela mão assim e te colocar diante dessa vitrine, desse quadro que Joel pinta a respeito da visão que Deus dá para ele sobre o juízo de Deus. E à medida que olharmos para este quadro, eu creio que Deus vai despertar alguns sentimentos no seu coração, assim como despertou no meu coração. Mas por que eu quero compartilhar essa visão com você? Primeiro, eu creio que toda visão que é dada por Deus, ela tem poder de mudar realidades na nossa vida, de aquecer o nosso coração, de estimular a fé, de fazer a vontade de Deus uma realidade para nós. Quantos creem no poder de uma visão dada por Deus? Você crê nisso? Basta a gente olhar para a Bíblia. Olha, o povo estava lá 400 anos como escravos. E aí, Moisés vê um arbusto pegando fogo, com seus pés descalços, e ele recebe uma visão de Deus. Ele vê a terra que emana leite e mel. E aí, então, ele volta, aquele senhor, com o seu cajado, reúne os escravos e diz: eu vi algo. Eu vi uma terra que emana leite e mel, eu vi uma promessa de Deus. E por causa da visão compartilhada, a realidade de centenas de milhares de escravos muda. Eles encontram a liberdade. Também foi assim no tempo que o povo estava exilado lá na Babilônia. A Bíblia vai dizer que eles se reuniam em volta do rio Quebar para chorar. Os Salmos vai dizer que eles colocavam as harpas assim nos salgueiros, porque eles não tinham mais vontade de cantar, porque cantar as músicas lá da terra os fazia chorar. E então aparece um profeta que diz: eu tive uma visão, eu vi um vale de ossos secos. Era a nossa condição, e eu vi Deus soprando sobre esses vales, e nós vamos nos levantar e vamos voltar para casa. E por causa daquela visão compartilhada, a história daquela gente muda. O mesmo acontece com a mensagem do Evangelho que é pregada na Macedônia. Paulo está tentando dormir e Deus o acorda. Eu não sei se acontece com você, às vezes quer dormir e Deus às vezes nos acorda. Ele tem uma visão. Ele vê um homem, um velho macedônio, dizendo assim: passa a Macedônia e nos ajuda. E por causa daquela visão, Paulo muda o seu itinerário, vai pregar naquela região. E por causa da pregação do Evangelho ali, Lídia se converte. Era uma vendedora de roupas, de tecido. E uma igreja começa na sua casa. Depois, uma mulher adivinha, tomada por espíritos malignos, é liberta. Depois, o carcereiro da cidade, toda a sua família se converte, e o Evangelho se espalha por toda aquela região, porque aquele homem teve uma visão. Sabe, as visões que Deus comunica a nós, elas têm poder.
Não despreze a visão que Deus te deu. Quem já recebeu alguma visão de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Não despreze a visão que Deus te deu. Elas são poderosas. Eu estava de férias e a gente assistiu um filme juntos. Quero recomendar, chama Som da Esperança. Alguém já viu esse filme? Se você não viu, vale a pena assistir. Ele conta a história de um casal de ministros, de pastores, Wilbert Martin e Donna Martin. Eles eram pastores de uma igreja batista no interior de Oklahoma, sul dos Estados Unidos, centro-sul. E orando, Deus dá uma visão para aquele casal, de que eles deveriam cuidar dos órfãos que estavam debaixo da tutela do Estado. E eles então começam primeiro adotando crianças. Adotam 1, 2, 3, 4. E é bonita a cena quando esse pastor vai procurar assistente social da cidade e diz: olha, mande para mim as crianças que ninguém quer. As mais machucadas, traumatizadas, nós queremos todas elas. E ele começa a pregar na igreja. 22 famílias atendem o chamado, abraçam a visão e se comprometem a adotar crianças também. 77 crianças são adotadas. E o filme vai mostrar, não vou contar aqui, mas vai mostrar os conflitos dentro de casa, essas crianças chegando e como que eles vão derramando amor sobre o coração daqueles que estão feridos. Mas algo me impactou. Um dia ele pega o telefone daquele homem para dizer algo, olha, para assistente social, consegui mais um casal. E a mulher do outro lado da linha começa a chorar e ela diz assim: não temos mais crianças. Uma visão que Deus deu para alguém mudou a realidade. Eu creio, Deus tem visão para nós nestes dias. Quantos creem que Deus tem algo para nós enquanto igreja? Hoje eu quero compartilhar uma visão que Deus me deu sobre a nossa igreja. Sabe o que Deus me mostrou? Eu estava orando por esse ano e o que eu vi foi algo maravilhoso. Eram centenas, eram muitas pessoas descendo as águas do batismo. Era muita gente. E aí, quando eu estava orando, Deus falou para mim assim: olha, você precisa ressignificar a mensagem do batismo. Não é à toa que Jesus deixou 2 ordenanças, a ceia e o batismo. Essa é uma mensagem poderosa, que as pessoas podem nascer de novo, receber essa graça de uma nova vida, com a ajuda de Deus, com o conselho do Espírito. Você precisa pregar isso. E uma multidão, eu creio, vai vir. E sabe, essa semana toda Deus foi confirmando isso. Primeiro eu passei de carro aqui, e eu não sei quem viu a placa da igreja, sou eu abraçando um cara no batistério. E aí um rapaz que eu batizei, era meu amigo, ajudou comigo ano passado. Ele mandou uma foto dessa imagem que está ali no outdoor ali fora. E ele falou: pastor, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele falou: olha o que Deus fez. Começou a contar testemunhos que Deus estava fazendo na vida dele. Aí ontem fui assistir o culto dos jovens. Um monte de gente se batizando. Estamos em janeiro. Você viu o culto hoje já? Quanta gente se batizando. Ei, nós vamos ver Deus transformando vidas. Você vai levar o teu amigo para Jesus. Nós vamos entrar juntos naquela água do batistério. Deus vai fazer algo tremendo. Mas como, pastor, que a gente vai fazer isso? A gente vai começar uma campanha em breve chamada Simplesmente Jesus. Durante 40 dias nós vamos olhar para Jesus, falar dele. Quantos amam Jesus aqui? Você vai amar essa campanha. 40 dias orando e falando de Jesus. E eu vou desafiar um grupo aqui, a igreja, quem quiser. Eu quero treinar pessoas e ensinar elas a apresentarem Jesus de forma prática. Como é que vai ser isso? Vai ser um treinamento de um dia. Vou abrir várias oportunidades. E eu quero levantar pelo menos 2.000 pessoas. A gente vai ter um material apresentando Jesus. Eu vou te ensinar a usar esse material. E eu vou desafiar você a convidar teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho. Pode ser na casa dele, na tua casa. São 6 encontros. Tá? Pode ser ali no intervalo, na hora do almoço, no trabalho. Nós vamos apresentar Jesus para as pessoas. Deixa eu te dizer o que vai acontecer. Olha para mim aqui. Você vai ver os olhos das pessoas se abrindo diante de você. Elas entregando a Jesus.
nós vamos participar de uma grande colheita. Quem quer me ajudar a fazer essa obra aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta as duas para me deixar um pouquinho mais motivado. Olha, eu vou dar esse treinamento, pastor Nassim vai ajudar a gente, Tarek vai ajudar, eu vou chamar os pastores, você vai apresentar Jesus para as pessoas e elas vão se converter. Quantos creem nisso? Aleluia! Então aplauda, porque vai ser algo tremendo. Ano passado nós batizamos 1.500 pessoas. Esse ano eu não vou saber contar, em nome de Jesus, o que Deus vai fazer. Quem está entusiasmado comigo? Aleluia! Ei, eu falei, teu amigo vai se converter, o teu filho, aquele teu vizinho que há anos você ora. Ei, preste atenção, eu estou falando, Deus vai fazer algo, você crê nisso? Então aplauda o Senhor mais forte, Deus está fazendo algo novo. Tá, pastor, mas o que a tua visão dos batismos lá tem a ver com a visão do Joel? A visão do Joel é do juízo de Deus. O que isso tem a ver com esse mover de salvação que você está falando? Hoje eu queria te convidar a olhar para esse quadro. E à medida que nós formos olhando para esse quadro do juízo de Deus que Joel nos apresenta, eu quero falar alguns sentimentos que surgiram no meu coração. Primeiro sentimento de urgência. Urgência. Quando eu estava olhando para o quadro, o primeiro elemento nesse quadro que me chamou a atenção foi a imagem do Vale da Decisão. Que lugar é esse? O que a Bíblia quer nos mostrar com esse lugar? Ao contrário do que o nome sugere, o Vale da Decisão é o lugar onde o nosso poder de escolhas acaba. O poder de decidir vai embora. É por isso que na sua Bíblia, esse nome decisão, talvez apareça com a letra maiúscula. Por quê? Porque aqui a Bíblia está falando a respeito da decisão de Deus. O que nós vamos encontrar nesse vale, nesse lugar, é apenas os vereditos do Senhor, as sentenças dele a nosso respeito, mas o nosso poder de decidir vai acabar. Se você ler o começo do capítulo, no versículo 2, a Bíblia chama esse lugar também de Vale de Josafá. Por quê? O nome Josafá, em hebraico, significa Deus julga, o Senhor julga. E ele está dizendo, Joel, eu vou reunir as nações, eu vou reunir todos os povos da terra, e nesse dia eu vou dar o meu veredito, eu vou tomar a minha decisão. Enquanto eu olhava esse elemento, o vale da decisão, essa imagem, algumas coisas surgiram no meu coração. Primeiro, nós estamos no tempo da oportunidade. O que é isso? Deus abriu uma janela de graça, uma estação de graça. O próprio Joel vai falar sobre isso. Antes do juízo de Deus vir, o Senhor derramaria o Espírito sobre toda a carne. E aí o texto vai dizer no versículo 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vivemos esse tempo. Você que está me ouvindo pela televisão, pela rádio, aonde quer que você esteja, agora, se nesse momento você tomar uma decisão e invocar o nome de Jesus, a salvação vai chegar aonde você está. Eu creio que agora eu estou falando e a salvação está chegando no coração de gente aqui, amém? Você crê nisso? Por quê? Nós estamos nesse tempo, o tempo da graça. O próprio Jesus fala dessa janela de oportunidade, quando ele vai pregar numa sinagoga, e ele pede a profecia de Isaías, abre em Isaías 61, e ele começa a ler o texto. E o Espírito do Senhor me ungiu, para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos. E aí ele termina dizendo, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus, com o seu sangue, abriu essa janela de oportunidade. Quando ele fecha o livro, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Naquele momento ele estava abrindo uma janela. Todos podem ser salvos. Basta clamar,
basta crer, basta pedir. Ei, Deus pode entrar na tua vida agora, a presença dele pode chegar para você agora, entre os seus. Nós estamos nessa janela de oportunidade. Mas a Bíblia vai dizer que um dia essa janela vai ser fechada. E o dia do Senhor vai chegar. O vale da decisão. E para mim esse dia se compara ao que Deus fez. Lembra quando Noé termina a arca? Em determinado momento a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca. Vai chegar um momento que a gente não vai poder mais pregar. Chegou o tempo da decisão. Por isso, quando eu li esse texto e olhava para o vale da decisão, um sentimento de urgência tomou conta do meu coração. Não há tempo a perder. Eu preciso fazer algo. E são vários os textos da Bíblia que falam e associam a mensagem do Evangelho com pressa, com urgência. Jesus, em João capítulo 9, ele vai dizer: importa fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Paulo, quando está ensinando para Timóteo, o pastor novo que ele está preparando, ele diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Tem que estar preparado todo tempo, a todo instante. É urgente. O mesmo, quando Jesus envia os 70, o que ele vai dizer para eles? Não levem bolsa, nem alforge, nem sandália, nem parem no caminho para saudar ninguém. Por quê? Porque as saudações no tempo antigo, Jesus não estava ensinando o povo a ser mal educado. As saudações do mundo antigo eram demoradas. Jesus está dizendo: vocês não têm tempo a perder. Preguem o Evangelho. O tempo urge, saiam. Jesus, nesse mesmo texto, quando os envia, ele usa uma palavra para enviar, que é a mesma palavra que ele usava para expulsar demônios. Quem já viu alguém expulsando demônio aqui? Você já expulsou demônio? Já? Já viu alguém? Normalmente, eu nunca vi alguém fazendo assim: seu demônio, por gentileza, você podia fazer o favor, te dar licença, embora você está atrapalhando. Nunca vi. Como é que expulsa demônio? Uma ordem: sai. Jesus está dizendo para eles: saiam da minha frente, entrem nas casas e preguem o Evangelho. Sabe o que eu vim dizer para você? Olha para mim aqui: sai da minha frente, entra na faculdade, no trabalho, onde Deus te colocou, porque a mensagem do Evangelho é urgente. Não é à toa que o nome é Evangelho. Quem entregava o Evangelho vinha correndo. O cara estava na guerra lá, venceram a batalha. O que ele vinha? Trazer a boa notícia. Por que ele vinha correndo? Porque ele queria avisar logo para o rei, para a família dele, para todo mundo, que eles tinham alcançado a vitória, a proclamação da vitória. É por isso que a Bíblia diz: quão formosos são os pés, o que anunciam boas novas. Ele não está falando que o pé é bonito, que não tem joanete, que não tem frieira, não. O que ele está dizendo? Ei, como é lindo a proclamação da vitória. Ei, nós vamos entrar nas casas, e rápido, nos lugares aonde Deus nos enviar. A gente vai entrar correndo, e nós vamos proclamar a vitória, em nome de Jesus. Quantos têm pressa? Quantos têm urgência? Sabe, eu estava preparando essa mensagem e Deus me fez lembrar do meu sentimento quando me converti. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria contar para os meus amigos o que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembro que eu comecei a falar de Jesus e eu tinha um amigo, ele era roqueiro, só usava roupa preta. Ele era meio estranho. E então, depois de muito conversar, um dia ele topou vir na igreja comigo, só que ele veio no domingo à noite. Naquela época, a gente se reunia no ginásio, os cultos eram mais tradicionais. Quem estava pregando aquela noite era o pastor Joel. Quem é mais antigo aqui lembra. Já um senhor de cabelo branco. E ele estava falando, daqui a pouco o órgão começou a tocar, o coral a cantar, e o meu amigo fazendo uma cara feia. Eu falei: acho que eu trouxe ele no dia errado. Mas não tem dia errado para Deus. Daqui a pouco, o pastor Joel começa a fazer apelo. E eu olho para o lado e a cara do meu amigo agora estava mais feia do que antes. Ele já era, coitado, deixa para lá. Mas estava muito estranho. E eu olhei para ele e falei assim: o
que está acontecendo? E ele olhou para mim e falou: eu não consigo ouvir o que ele fala. Eu falei: como assim? Aquele meu amigo, ele ouvia música de adoração a Satanás. Depois que ele se converteu, eu fui na casa dele, nós jogamos uma pilha de CD fora. Ele falou: eu só consigo ouvir barulho, só consigo ouvir as músicas. E eu levei ele lá na frente. Olha como Deus faz as coisas. Ele não conseguia ouvir nada. E aí eu vi que a situação era mais complicada. Atrás, ali onde ficava o púlpito, tinha a sala onde eles guardavam as becas do coral. E eu estava com o meu amigo roqueiro agora na frente da sala das becas do coral. E ele não conseguia ouvir nada e de repente eu proclamei a vitória em nome de Jesus sobre a vida dele. E eu lembro quando eu apresentei o evangelho, quando eu falei de Jesus, o barulho foi embora. Eu vi o rosto dele sendo transformado na minha frente, aleluia. Tem um monte de gente lá fora com um zumbido no ouvido, que não consegue entender a mensagem da vida. O tempo da oportunidade está acabando para centenas de pessoas nas filas dos hospitais agora. O tempo da oportunidade pode acabar em pouco tempo para o seu amigo, para aquela pessoa que você diz que ama. Ei, o que aconteceu com a gente? Por que não temos mais pressa? Olha para o quadro do Joel, olha para o vale da decisão. A janela está escancarada para nós. Eu recebi um relatório ontem de um amigo, pesquisas no Brasil sobre o número de templos. Hoje são 140 mil templos evangélicos no Brasil. Em 2010 nós éramos 15% da população, hoje já somos, estimativa, 37%. Eu creio que nos próximos 10 anos seremos maioria em nome de Jesus. E eu vim dizer à minha igreja: os campos estão brancos, por favor, tenham pressa, não se acomodem, preguem o evangelho a tempo e fora de tempo. Hoje eu queria te convidar a olhar para o quadro do Joel e gostaria que esse sentimento de urgência tomasse conta do seu coração. Quantos querem pregar o evangelho dessa forma? Quantos querem ser tomados por esse Espírito de Deus que nos leva em direção aos outros? A segunda imagem que me chamou a atenção, e o segundo sentimento que tomou conta do meu coração, enquanto eu olhava para esse quadro do Joel. Hoje eu comecei aqui os 2 primeiros pontos, à noite eu vou falar, tá? E eu quero que, se você puder, venha. Vou falar como que Deus derrama autoridade sobre nós para pregar o evangelho. Então venha, tá? Mas um outro sentimento que veio no meu coração, eu estava olhando o quadro, e foi o sentimento de compaixão. Primeiro eu vi o vale da decisão, mas a segunda imagem foram as multidões. Multidões. E sabe, as multidões aqui não estavam na fila do apelo. Elas não estavam rendidas ao Senhor. No quadro do Joel, essas multidões, elas na verdade, elas estão indo para o juízo terrível de Deus, se caminhando para esse lugar. Eu parei na frente da minha vitrine e comecei a ver gente de toda cor, preto, branco, amarelo, vermelho, gente de todas as classes sociais, gente de todo tipo. E à medida que eu olhava para aquela multidão, a Bíblia diz que são multidões, meu coração se encheu de compaixão. Quantos querem ganhar pessoas para Jesus aqui? Levante as mãos. Se a compaixão for embora, nós não vamos fazer nada. Foi isso que moveu Jesus na nossa direção. Foi por compaixão que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, para fazer a gente entender a mensagem do evangelho. É por isso que antes de Jesus curar e fazer milagres, muitas vezes a palavra vai dizer que Ele se movia em compaixão. Jesus se moveu em compaixão e tocou o leproso que ninguém queria tocar.
Jesus se moveu em compaixão e abriu a vista do cego. Jesus se moveu em compaixão e pôs o dedo no ouvido daquele moço surdo e disse: Efatá, seus ouvidos foram abertos. Jesus sentiu a dor de Maria quando andava encurvada, atormentada por espíritos, e porque ele se moveu em compaixão, ela foi transformada. Eu creio que Deus quer despertar em nós não apenas o senso de urgência, mas um amor profundo. Compaixão significa dor, dor nas entranhas. Sabe, algo que me moveu em compaixão no final do ano foi a oportunidade que eu tive de pregar num presídio. Eu participei aqui, quem participou do Natal Aleluia? A nossa festa de Natal, foi bênção. Mas para mim, a maior cerimônia de Natal que eu pude pregar foi dentro do presídio. Era um sábado, eu cheguei 1h da tarde, saí 9h da noite. Entravam os grupos das mulheres presas e eu pregava, e depois entrava outro grupo, e foi tremendo. Mas algo que me moveu naquele dia foi, quando eu entrei para pregar, tinha cerca de 70 mulheres à minha frente, e eu olho, a moça que eu vejo sentada na minha frente, o nome dela era Natasha. Quem era Natasha? Quando a minha esposa se converteu, logo no comecinho a igreja aqui tinha um trabalho, a gente tinha 2 albergues, que a gente cuidava das crianças em situação de rua, adolescentes. E a Natasha, ela frequentava o albergue. E às vezes a gente ia lá, e a Natasha, ela era querida, simpática, divertida. A Sil se apaixonou pela Natasha. Essa menina não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Suas referências eram os traficantes. Um dia, trocando tiro, um traficante, ela se desentendeu com um traficante, ele deu 13 tiros nela. Essa menina foi parar no hospital. E entre a morte e a vida, nós oramos por ela aqui na igreja. Assim foi visitar, ajudar na recuperação daquela menina. Pela graça de Deus, ela foi curada. Mas eu nunca mais tinha visto a Natasha. Agora eu chego para pregar no presídio, e quem está lá na minha frente? A Natasha, aquela menina. Naquele momento, eu senti dor. Por que essa menina está aqui? Onde nós falhamos? E aí eu comecei a pregar. Eu estava falando que havia lugar na mesa do rei para aquelas mulheres. Havia lugar para elas na presença de Deus. Tinham 2 moças ali, elas não estavam entendendo muito, estavam conversando, e de repente eu comecei a olhar para elas com um olhar cheio de compaixão, de amor, e elas começaram a chorar. Eu lembro aquele dia quando eu fiz o apelo. Não foi nada que eu disse, eu só disse que havia lugar na mesa do rei para elas. Aquelas mulheres, elas não esperaram eu perguntar a segunda vez, elas simplesmente levantaram. Todas entregaram a vida para Jesus. Uma fila depois pedindo oração, eu orando uma por uma. Deus, nos ajuda a enxergar com os teus olhos as pessoas, Pai. Elas estão na rua, elas estão perto de nós, e nós acostumamos com a realidade, que elas não conhecem a Deus. Sabe, eu creio que um grande despertamento vai acontecer nessa casa, porque Deus vai derramar amor no nosso coração. Precisamos voltar a chorar. Há quanto tempo não choramos pelos que estão perdidos? Eu gosto da história do fundador do Exército da Salvação. Butch um dia recebe uma carta dos seus oficiais. E eles dizem para ele: olha, nós já tentamos de tudo em determinada região para pregar o evangelho, mas ninguém se converte, não estamos tendo sucesso. E aquele homem manda uma carta. E ele escreve assim: experimentem chorar. Quando eles começam a chorar, o mover de Deus começa a acontecer. Essa é a história dos grandes despertamentos espirituais. Quando John Knox começa a pregar na Escócia, o pai do presbiterianismo,
Ele clamava em soluços: Deus, me dá Escócia para Cristo, senão morrerei. Eu gosto de David Briner, o pregador entre os peles vermelhas, aquele homem tuberculoso, tossindo sangue, seus diários estão encharcados de lágrimas, pedindo a salvação daquele povo, daquela gente. George Whitefield, a última imagem que tem dele, era um pregador evangelista, 7 viagens para os Estados Unidos, quando a última vez ele está com uma vela e um monte de gente em volta, ele pregando o evangelho, morre pregando o evangelho. Por que os nossos olhos estão secos? Por que paramos de chorar, de sentir a dor do outro? O que aconteceu comigo? Sabe, muitas vezes estamos correndo atrás de tantas outras coisas, do sucesso, do prestígio, do dinheiro, e os nossos olhos estão secos de lágrimas. Quando eu fazia essa mensagem, eu comecei a dizer: Deus, por favor, me mostra, me faz lembrar a última vez que eu chorei, a última vez que eu senti, me movi em compaixão. E aí surgiu uma notícia. A notícia, eu não sei quem viu, de uma menina que foi raptada no Parolim. Vocês viram essa notícia? Quem viu essa notícia? Semana? Lembra disso? E aí quando a notícia apareceu, Deus falou: lembra? E eu lembrei. A última vez que eu chorei, a minha esposa tinha um projeto lá no Parolim, dava aula de balé, ensinava as crianças, e a gente discipulava as crianças ali. E teve um incêndio. Um grupo da igreja foi ajudar lá a construir a casa para as pessoas que perderam. E eu fui lá para orar no final. E quando eu estava saindo, eu vi um menino bonito assim, tinha a idade do meu filho, estava sentado na época na soleira da porta. Ele abriu um sorriso e ficou me dando tchau. E eu fiquei dando tchau para aquele menino, olhando para ele. E aí quando eu virei assim, a rua Viela, a missionária que estava comigo falou: pastor, olha os pais dele aqui. Eles estavam jogados no chão, completamente drogados, vomitados. E eu lembro que eu entrei no carro aquele dia, meu filho tinha 3, 4 anos de idade, a mesma idade acho que daquele menino. O Beni amava dinossauros naquela época. Ele me pediu um dinossauro diferente, eu dava para ele. E eu lembro que eu entrei no carro e eu comecei a chorar. Eu falei: o que esse menino fez, Deus? Por que ele está aqui? Por que nós não fazemos nada? Nós fizemos alguma coisa. Pegamos um barracão, hoje fui procurar um lugar para começar uma igreja ali, projetos sociais. Deus fez tanto milagre. Comecei a pregar num lugar e o dono me liga um dia: que história é essa que você está pregando no meu barracão? Quem te autorizou? E aí eu contei a história que queríamos fazer. Ele me deu o primeiro barracão, depois o segundo. Depois, vendo o que Deus fez, nos deu 5 barracões. Hoje tem uma igreja linda lá, campo de futebol, estacionamento, projeto social com criança, de arte, adolescente. Você viu o testemunho da irmã aqui, aprendendo a costurar, que era carrinheira. Sabe por quê? Porque um dia Deus me fez chorar. Hoje eu queria, em nome de Jesus, que Deus nos visitasse com graça. Hoje eu queria, em nome de Jesus, que você sentisse a dor do outro, que você olhasse para o quadro do Joel e dissesse: Senhor, eu quero andar com pressa, me mover em compaixão, eu quero fazer algo, eu quero ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Eu falei do culto, vou terminar com essa, pode vir aqui o pessoal do louvor. O culto que eu fiz no presídio lá, encontrei uma irmã, uma senhora já. Ela escreve carta para os presidiários. Eu perguntei para ela: quantas cartas você escreveu nesse último mês? 130 cartas. Mas por que a senhora faz isso? Porque Deus mandou. A primeira carta que eu escrevi foi para o cara que assassinou meu pai a pauladas. Eu comecei a orar por ele e Deus derramou um amor no meu coração. Eu preguei o evangelho por cartas para ele e não parei mais. Eu só parei quando a minha filha ficou doente e morreu. E aí eu entrei num luto, não tinha vontade de escrever carta para ninguém. E o pastor falou: vamos lá no culto, faz tempo que você não vai no presídio.
E aí, quando eu cheguei no presídio, eu falei: pastor, eu nunca fiquei com medo de pregar no presídio. Mas quando eu cheguei aquele dia, as mulheres vinham e me abraçavam tanto que eu fiquei com medo, fiquei sem ar. Eu voltei a escrever, pastor. Uma senhora que me ensinou a se mover em compaixão. Ei. Eu creio. Deus vai derramar poder sobre a vida de vocês. Nós vamos ter autoridade para ganhar pessoas para Jesus. Mas eu queria que você olhasse para o quadro, esse quadro do juízo. Os multidões no vale da decisão. Um sentimento de urgência surgisse no teu coração hoje. O amor de Deus, a compaixão de Deus, que tomasse conta da tua vida agora, em nome de Jesus. Hoje eu quero orar por pessoas aqui. Nós já vamos encerrar. Quero pedir que você não se movimente agora, porque eu creio, pessoas vão ser salvas neste lugar. Eu falei que a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você veio ver o batismo, talvez você veio convidado, talvez você está me ouvindo pela televisão. Hoje você vai nascer de novo se você confessar Jesus. A Bíblia diz que nós estamos mortos. Morto não sente, não ouve, não entende as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Mas a mensagem do batismo é essa: Jesus morreu e ressuscitou. E quando cremos na ressurreição de Jesus, cremos no que Ele fez por nós, o Espírito sopra sobre nós. E então somos despertados para entender Deus, as coisas de Deus, para uma nova vida. Por que a vida muda, pastor? É porque agora o Espírito atua em nós. A graça de Deus opera em nós. E aí a gente consegue se libertar de pecados, mudar o jeito de pensar, a maneira de viver. O que eu preciso para viver isso? É simples. Hoje aqui você vai falar: eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero confessar Jesus. Hoje o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida agora. Seus olhos serão abertos como o meu amigo aquele dia lá na sala das becas do coral. Por isso, o primeiro apelo que eu quero fazer aqui hoje é para você que quer ter esse encontro com Deus. Esse encontro mudou minha vida, mudou minha história. Se hoje você está dizendo assim: eu quero confessar Jesus, eu quero a graça de Deus, eu quero tomar essa decisão, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero fazer esse compromisso, eu quero me batizar, eu quero declarar isso. Essa mensagem poderosa. Aonde você está? Levanta a mão bem alto aí, deixa eu orar por você. Tem alguém? Levanta a mão assim: eu quero. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Levanta a mão, deixa eu ver. Tem mais gente aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta assim mais alto, deixa eu ver. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, levanta a mão assim, deixa eu ver. Tem mais gente aqui. Isso. Lá na galeria, lá atrás tem uma multidão. Isso, que coisa linda. Aleluia. Eu vou pedir um favor. Você que levantou a mão, eu vou fazer uma oração. Eu creio, ela vai mudar a tua vida. Não porque eu estou orando, mas porque o meu Deus é poderoso. Você que levantou a mão, fica de pé. Vamos aplaudir esse povo aqui agora. Fica de pé, fica de pé. Isso, fica de pé. Tem mais gente lá atrás, lá na galeria, lá no fundo. Isso. Tem bastante gente aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui, ó. Fica de pé. A igreja toda, nós vamos orar. Quero pedir, a igreja vai ficar toda de pé agora. Você que está perto do irmão ali, já põe a mão no ombro dele. Isso. Nós vamos repetir essa oração juntos. Repete assim comigo. Põe a mão no coração assim, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero nascer de novo. Eu quero entender os teus propósitos para mim. Eu quero entender as coisas de Deus. Eu quero a tua presença, a tua paz. Eu quero tudo que o Senhor tem para minha vida.
Vem agora, Senhor. Eu confesso que sou pecador e preciso da tua ajuda. E faz de novo, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você pode aplaudir esse povo? Eu pedi para os pastores virem aqui à frente. No final do culto, você que tomou essa decisão, quem está perto pode trazer você aqui para receber uma oração, uma palavra. A gente quer te abençoar. Segundo convite, eu vou terminar. Olha aqui para mim, agora é para a igreja. Olha aqui, você que é crente em Jesus, olha para mim aqui. Quantos querem participar dessa grande colheita comigo? Quantos creem nessa visão? Nós vamos batizar. Você vai entrar na água lá comigo, amém? Quantos querem isso? Vou fazer um desafio para você. Participa do treinamento. É um dia, vão ser vários dias que a gente vai disponibilizar, mas é um dia apenas. Eu vou treinar você, te dar um material. Você vai fazer grupos e vai ganhar gente para Jesus. Quem se compromete aqui comigo, diante de Deus, no culto, a fazer parte desse movimento, levanta a mão aí, deixa eu ver, levanta as duas, deixa eu ver, isso, aleluia. Nós temos um QR Code, se quiser deixar teu nome e tua inscrição, mas depois eu vou também passar mais informações, a gente vai mandar, tá, tudo que você precisa, e você vai ganhar gente para Jesus esse ano, eu creio, de forma muito, muito especial. Posso orar por você nesse sentido? Levanta a mão aí, levanta a mão. Pai, tem uma multidão que se comprometeu aqui. Eles querem pregar o Evangelho com paixão, Deus. Eles querem pregar o Evangelho com pressa. Eles querem pregar o Evangelho, se moverem com paixão. E eu quero pedir agora, derrama o teu poder neste lugar. Autoriza os meus irmãos, que eles falem cheios de autoridade, que eles sejam destemidos, que eles preguem, Pai, que eles chorem pelos perdidos, que eles amem e que o Senhor os abençoe cada vez mais. Nos deixa, Pai, participar desse grande despertamento. Nos permite participar desse mover de Deus. Queremos tudo que o Senhor tem para nós. Manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você que entregou tua vida a Jesus, terça-feira tem café de boas-vindas, sábado também. Pega as informações, vem aqui na frente, os pastores podem orar, te dar mais informações. Você que se disponibilizou a participar, se inscreve aí, ó. Você que está na internet, na televisão, se inscreve, participa com a gente. Quem foi abençoado hoje aqui, amém? Vamos encerrar nosso culto. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela produza em nós frutos de bênção, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre nós, hoje e sempre, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, um domingo lindo, uma semana maravilhosa para você. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.